Olá pessoal, hoje 1 Reis, capítulo 8, dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregava a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podia contar nem enumerar pela quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que nas pontas dos varais se viam desde o santuário, diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficavam ali até o dia de hoje. Na arca não havia nada, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles lá da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca de Davi, meu pai, e pela tua mão cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para lhe estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. E também Davi, meu pai, propusera em seu coração a edificar casa em nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto puseste no seu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que sair dos teus lombos, edificarás esta casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, o qual fez nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. E estendeu as suas mãos para os céus e disse: o Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que andam com todo o teu coração diante de ti. Que guardastes a teu servo Davi, meu pai, e que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê.
Agora, pois, ó Senhor, o Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o teu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a palavra que dissestes ao teu servo, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderão conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a adoração de teu servo e para a tua aliança, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre essa casa e sobre esse lugar, do qual dissestes: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do seu servo e do teu povo Israel. Quando orarem neste lugar, também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, jurando e fazendo jurar, e vier essa maldição diante do teu altar na casa, ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta causa, aqui nesta casa seja então o perdão. Ouve então nos céus e perdoa o pecado de Israel e torna-o a levar a terra que tem dado aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes um bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo por herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de serragem, ferrugem, gafanhotos, pulgão, quando o teu inimigo cercar na terra das tuas portas, ou houver praga ou doença, toda oração, toda a súplica que alguém fizer junto a Israel, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para essa casa, ouve então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que vivem na terra que destes aos nossos pais. E também ouve o estrangeiro que não for do teu povo, quando vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e o teu braço estendido, e vier orar voltado para a tua casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre essa casa e sobre esse edifício, quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem ao Senhor, para o lado da cidade que tu elegestes e desta casa que edifiquei em teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faça Deus justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque,
e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, de modo que os levem do cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. E a terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti, com todo o coração, com toda a sua alma, na terra dos teus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para a sua terra que deste aos seus pais, para essa cidade que elegestes, e para essa casa que edifiquei em teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração, a sua súplica, e faça justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dai-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são teu povo, tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno e também do ferro, para que os teus olhos estejam abertos, e suplica o teu servo a súplica do teu povo, a fim de ouvires a tudo quanto tenho, e o povo tem clamado a ti. Pois por tua herança elegeste todos os povos da terra, como tens falado pelos ministérios de Moisés, teu servo, quando tiraram os nossos pais do Egito. Senhor Deus. Salomão abençoa o povo. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor essa oração e essa súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, porquanto tudo que dissestes, nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, teu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os juízos que ordenou aos nossos pais. E que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andar nos teus estatutos e guardar os mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. Deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era pequeno, para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias, e mais 7 dias, 14 no total. E ao 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. E então se foram às suas tendas alegres e felizes de coração,
por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. 1 Reis, capítulo 9, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão lhe veio a fazer, o Senhor tornou a aparecer Salomão como tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor disse: ouvi a tua oração, a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei essa casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a essa casa e a essa terra? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, aos seus pais, e se apegaram a deuses alheios e se encurvaram perante eles e o serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu que ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são essas que me destes, meu irmão? E chamaram-nas terra de Cabul, até o dia de hoje, e enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. O tributo que Salomão impôs. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer e Bet-Horon a Baixa, e a Baalate a Tadmor no deserto daquela terra, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, os heteus, perizeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até o dia de hoje. Porém, aos filhos de Israel não fez Salomão servo algum, porém eram homens de guerra, criados, seus príncipes, seus capitães, chefes de carros e também seus cavaleiros. Estes eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhasse na obra.
Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. E ofereceu Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus e seus servos marinheiros que sabiam do mar, e com os servos de Salomão, e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. É isso aí, meu povo. Vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.